mundo assolado por guerras incessantes, violência desenfreada, apostasia crescente e corrupção descontrolada, sem mencionar os devastadores desastres naturais que se tornaram quase rotineiros, uma pergunta ecoa em nossas mentes e corações. Será que estamos testemunhando os sinais dos últimos dias? A profecia descrita no livro de Apocalipse, tão temida, esperada ou até mesmo ignorada por muitos, está prestes a se tornar realidade. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e de profunda importância: o final dos tempos e os sinais que antecedem esse momento decisivo. A primeira vinda de Jesus foi marcada por humildade e sacrifício, como um cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas a segunda vinda será completamente diferente. Ele virá como o poderoso leão da tribo de Judá, o juiz justo de toda a humanidade. Estamos preparados para esse momento? A primeira vinda de Jesus ao mundo é um evento repleto de significados e revelações. Ele nasceu em uma humilde manjedoura em Belém, não em palácios ou em meio a riquezas. Esta escolha divina de humildade e simplicidade sinaliza o amor de Deus por todos, independentemente de sua posição social ou riqueza. Durante seu ministério, Jesus ensinou sobre amor, perdão e misericórdia. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e acolheu os marginalizados. Suas parábolas, como a do filho pródigo e do bom samaritano, revelam um Deus que busca incansavelmente seus filhos e oferece graça sem medidas. O ponto culminante de sua primeira vinda foi a sua morte sacrificial na cruz e a ressurreição subsequente. Esses eventos não são apenas históricos, mas fundamentais para a fé cristã. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados da humanidade, oferecendo a todos a oportunidade de reconciliação com Deus. Sua ressurreição, por outro lado, demonstra seu poder sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que nele creem. A primeira vinda de Jesus também cumpriu inúmeras profecias do Antigo Testamento. Desde o nascimento de uma virgem até os detalhes de sua morte, cada aspecto de sua vida foi uma confirmação de que ele era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Essa vinda estabeleceu um novo pacto entre Deus e a humanidade, um pacto baseado não mais em sacrifícios de animais, mas no sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Isso abriu um caminho direto para o relacionamento pessoal com Deus, algo inédito na história da religião. A segunda vinda de Jesus Cristo é um pilar central da fé cristã e carrega uma aura de mistério e grande expectativa. Diferente da primeira vinda, onde ele apareceu como o cordeiro sacrificial, a segunda vinda será marcada por poder e glória. Jesus retornará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um juiz justo que virá para restaurar todas as coisas e estabelecer seu reino eterno. Essa vinda não será um evento discreto ou escondido. A Bíblia descreve que será um acontecimento visível a todos, como um relâmpago que cruza o céu de um lado a outro. Haverá sinais no céu, e todas as nações da terra testemunharão sua glória. Será um momento de grande triunfo para aqueles que esperaram e confiaram nele, mas também de temor e lamento para aqueles que o rejeitaram. A segunda vinda trará a finalização do plano redentor de Deus. Isso inclui o julgamento de todas as pessoas, vivas e mortas, e a recompensa para aqueles que foram fiéis. A Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará e não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Esse evento também é significativo por cumprir as promessas feitas a Israel e pela restauração completa do mundo. Jesus estabelecerá um reino de paz e justiça, marcando o fim das injustiças, guerras e sofrimentos que afligem a humanidade. A segunda vinda é, portanto, uma promessa de esperança e restauração. Ela nos lembra da soberania de Deus sobre a história e do seu plano final de salvação. A Bíblia nos dá pistas claras sobre os eventos que antecederão esse momento, e eles não serão nada animadores para aqueles que estão dormindo.
Na verdade, até mesmo os cristãos mais fervorosos temem estes acontecimentos. Mas você sabe o porquê disso? A compreensão dos sinais dos fins dos tempos é fundamental para entender a proximidade da segunda vinda de Cristo. Vamos explorá-los com mais atenção a partir de agora. O surgimento do anticristo e dos falsos profetas. O anticristo, uma figura central nos eventos dos fins dos tempos, é descrito como um líder carismático e poderoso que emergirá no cenário mundial. Ele exercerá um governo que inicialmente pode parecer promissor e pacificador, mas que na verdade será baseado na decepção e na oposição a Deus. A Bíblia menciona um período de 7 anos de grande tribulação, no qual o anticristo reinará e tentará enganar até mesmo os escolhidos com sinais e maravilhas falsos. Este é um momento para reflexão. Estamos observando o surgimento de líderes que se encaixam nesse perfil. Como podemos nos proteger de sermos enganados por tais figuras? Guerras e rumores de guerras. O mundo tem testemunhado um aumento nos conflitos globais. Guerras civis, tensões entre nações e ameaças de guerra têm sido notícias constantes. Estes conflitos resultam em sofrimento imenso, especialmente para os inocentes que são pegos no fogo cruzado. Esta escalada de violência e instabilidade pode ser vista como um precursor dos eventos finais, conforme previsto nas Escrituras. Estamos vendo o cumprimento desta profecia diante de nossos olhos, aumento de desastres naturais. Nos últimos anos, temos observado um aumento alarmante em desastres naturais. Terremotos, furacões, incêndios florestais e inundações têm se tornado mais frequentes e devastadores. Esses eventos não só causam perdas de vidas e propriedades, mas também servem como lembretes dramáticos da nossa vulnerabilidade e da necessidade urgente de buscar refúgio espiritual em Deus. Os eventos climáticos extremos que estamos vivenciando podem ser interpretados como sinais de advertência dos tempos finais. Perseguição aos cristãos. Em várias partes do mundo, professar a fé cristã é um ato de grande risco. Em países onde a liberdade religiosa é restrita ou inexistente, cristãos enfrentam perseguição severa, incluindo prisão, exílio e até mesmo a morte. Essa realidade sombria cumpre a profecia bíblica de que os seguidores de Cristo enfrentariam grande oposição nos últimos dias. Essa perseguição global é um sinal claro de que estamos vivendo em tempos proféticos. Aumento da maldade e afastamento da fé. A sociedade contemporânea tem testemunhado um aumento preocupante na criminalidade e na violência. Ateus de maldade, muitas vezes chocantes em sua brutalidade, são relatados com frequência nos noticiários. Além disso, há um afastamento generalizado da fé e dos valores morais, com muitas pessoas buscando satisfação em prazeres temporários e materiais em vez de valores espirituais. Este declínio moral e espiritual está alinhado com as advertências bíblicas sobre o aumento da iniquidade nos últimos dias. Outro ponto desta assustadora, porém, fascinante realidade que iremos enfrentar se encontra no Antigo Testamento. A profecia de Daniel é um dos elementos mais fascinantes e complexos das escrituras bíblicas relacionados aos fins dos tempos. Este livro, repleto de visões e simbolismos, oferece revelações profundas sobre os planos de Deus para a história humana. Daniel, um judeu cativo na Babilônia, recebeu visões divinas que revelaram o curso dos eventos mundiais desde o seu tempo até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Essas visões incluem a famosa estátua de diferentes metais, representando impérios que surgiriam e cairiam, e a visão dos 4 animais, simbolizando reinos poderosos e suas características específicas. Uma das partes mais citadas da profecia de Daniel é a das 70 semanas, encontrada no capítulo 9.
Esta profecia é frequentemente interpretada como um calendário simbólico que se estende desde a reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico até a vinda do Messias e depois até o fim dos tempos. A última semana dessa profecia é particularmente significativa, pois é associada ao período da Grande Tribulação, um tempo de sofrimento e provação sem precedentes antes da segunda vinda de Cristo. Daniel também fala sobre uma figura blasfema que se levantará no final dos tempos, frequentemente associada ao Anticristo. Esta figura, descrita como tendo um chifre pequeno que fala grandes coisas, procurará mudar os tempos e a lei e perseguirá os santos. A compreensão dessa figura é essencial para a interpretação dos eventos dos fins dos tempos. A profecia de Daniel continua sendo relevante hoje, oferecendo uma perspectiva sobre a soberania e o controle de Deus sobre a história humana. Ela nos lembra que, apesar das aparências, Deus está ativamente envolvido nos assuntos do mundo e que seu plano final para a redenção e restauração da criação será cumprido. Assim como as outras profecias bíblicas, a mensagem central da profecia de Daniel é uma de esperança e de chamado à preparação. Encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, vigilantes e ativos em sua espera pelo cumprimento final do plano divino. Nos lembra de que, não importa quão caóticos ou incertos os tempos possam parecer, o reino eterno de Deus é uma promessa segura e imutável. No meio de todas as profecias sobre os fins dos tempos e os desafios que eles apresentam, a Bíblia traz uma poderosa mensagem de esperança e um convite à ação. Não pule esta parte, pois eu quero te inspirar e te motivar a ter uma resposta prática e espiritual. Primeiramente, é crucial reconhecer que, apesar das tribulações e desafios dos últimos dias, há uma promessa de esperança para aqueles que colocam sua fé em Cristo. A Bíblia nos assegura que, no final, o bem triunfará sobre o mal e que haverá uma restauração completa. Esta esperança não é uma mera ilusão, mas uma certeza baseada nas promessas de Deus. Diante dos sinais dos tempos, somos chamados a um compromisso renovado com nossa fé. Isso significa reconhecer nossa necessidade de Deus e nos arrepender de nossos pecados. Arrependimento é mais do que sentir remorso, é uma mudança de direção, um afastamento do pecado e um retorno para Deus. Esta é a hora de examinar nossos corações e alinhar nossas vidas com os ensinamentos de Cristo. Como cristãos, somos chamados a viver vidas de propósito e integridade, refletindo o amor e a verdade de Cristo em nossas ações diárias. Isso inclui cuidar dos necessitados, promover a justiça e ser luz em um mundo muitas vezes dominado pela escuridão. Ao vivermos de acordo com os valores do reino de Deus, mostramos ao mundo uma alternativa ao medo e ao desespero. Este é também um momento para compartilhar a boa nova de Jesus Cristo com outros. Diante dos desafios dos últimos dias, nossa missão de compartilhar o Evangelho é mais urgente do que nunca. Encorajar os outros a buscar a Deus e a encontrar esperança em Cristo é uma das maiores contribuições que podemos oferecer. Por fim, somos chamados a perseverar na fé, não importa o quão desafiador o mundo possa se tornar. Esta perseverança não é apenas uma resistência passiva, mas uma ativa confiança em Deus, mantendo-se firmes em nossas crenças e esperançosos quanto ao futuro que Deus prometeu. Em resumo, a mensagem para o fim dos tempos é um convite para um despertar espiritual e prático. É um chamado para abraçar a esperança, viver com propósito e compartilhar o amor de Cristo com o mundo em necessidade. Estamos prontos para atender a esse chamado?